Olá, seja bem-vindo ao canal Caneta Palavra. Eu sou o Senhor Codinome. Se você quiser mandar um e-mail, canetapalavra@hotmail.com. Se você quiser o áudio em forma de texto, você vai em canetapalavra.blogspot.com. Lá você encontra o texto deste áudio. Vou falar um pouco sobre comunicação. Comunicação é a base deste texto. Falarei um pouquinho sobre comunicação, oratória, retórica, axioma, eloquência e outros elementos que estão envolvidos numa comunicação. Todavia, primeiramente vou abordar o que é comunicação. Comunicação é tornar algo comum, não é causar impacto, é fazer-se compreendido, é fazer adaptações do vocabulário ao público, saber com quem você está falando. Bem, vamos iniciar falando sobre eloquência. O que é eloquência? Eloquência é falar as palavras bem articuladas, no volume, na altura certa. E a oratória? Oratória é a arte de falar em público, usar a voz na altura e entonação adequada, gestos na medida certa, articular bem as palavras. Bem, e o que vem a ser a retórica? A retórica é a capacidade de criar argumentos e linha de raciocínio persuasiva, ou seja, você tem que criar argumentos na intenção de convencer o seu interlocutor. Note que até expressão corporal pode ser usada na intenção de convencer o seu interlocutor. Provavelmente você já ouviu: isso é uma pergunta retórica. Mas o que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é uma pergunta que não necessariamente você precisa me responder, porque eu já sei a resposta. E você também sabe que eu sei. Você me faz uma pergunta retórica porque você quer estimular a minha reflexão sobre determinado tema. Quer que eu discorra, desenvolva mais o meu ponto de vista. Quer que eu explique mais minhas ideias. Você está me perguntando para me fazer raciocinar. Às vezes, ela é irônica ou sarcástica. Por exemplo, a pessoa sabe que meu time perdeu e meu interlocutor me pergunta: quem ganhou o jogo ontem? Pergunta com cunho de zoação, pois quem me perguntou sabe que eu sei o placar. Outro exemplo, quando você perguntar a um adulto: quantos anos você tem? 5 anos de idade? Também é um exemplo de pergunta retórica. Resumindo, a comunicação é fazer-se entender. Oratória é falar com clareza, se expressar bem oralmente. Eloquência é falar as palavras bem articuladas, na altura certa. Então, a retórica é a capacidade de criar bons argumentos, é ser persuasivo. Mas qual deles é o mais importante? Nenhum. Para essa pergunta, a resposta é a verdade, que supera técnica ou qualquer argumento. A verdade, a sinceridade deve ser o item mais importante na comunicação. Procure deixar de fora do discurso a falácia. Vamos falar agora um pouco sobre falácia. A falácia é aquilo que é falso. A falácia é uma ideia que parece verdade, mas possui falsa informação ou um falho raciocínio. Resumindo, a falácia é a construção de uma ideia que aparenta uma lógica e veracidade, mas possui um ponto que o torna falso e falho. Falso e falho. Muitas pessoas utilizam falácia com a intenção não de debater honestamente, mas sim com a intenção de vencer o debate. Algumas pessoas usam falácias da seguinte forma: elas levantam um
ponto correto, aceito por todos, e ao longo da fala trazem pontos falsos. Como o primeiro ponto foi aceito, a tendência dos menos informados é aceitar os pontos seguintes. Há vários tipos de falácia e você deve conhecê-las. Pesquise sobre tipos de falácia e suas análises de discurso terão um novo olhar. Outro recurso muito utilizado nos discursos são os axiomas. Mas o que é um axioma? Axioma é uma verdade inquestionável, uma afirmação que não precisa de prova por ser óbvia. Por exemplo, saúde é importante, precisamos de ar limpo. Muitas vezes, um axioma é utilizado como premissa na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. Quando axiomas são usados em demasia, demonstra despreparo e insegurança ou desonestidade no diálogo. Ao debater, preste bem atenção para expor suas premissas, para que você tenha segurança na fala. E o que vem a ser, então, premissa? A premissa é a ideia inicial para se desenvolver um raciocínio. A tese que você vai levantar e defender. Outro ponto dentro da comunicação são os estratagemas. Mas o que é que vem a ser, então, um estratagema? Estratagema é uma armadilha, uma cilada, um fingimento, uma tentativa de iludir. São falas ardilosas. Um exemplo muito usado é a interrupção. Interrupção nada mais é que interromper a fala do seu interlocutor com a intenção de fazê-lo perder a linha de raciocínio. Outro estratagema muito usado é o diversionismo. Que nada mais é que trocar de assunto para outro perder o raciocínio e se enrolar com as palavras. É extremamente desagradável ficar trocando de tema de forma brusca ou deselegante. Ao receber uma enxurrada de diversionismo, se o outro está inseguro, ele se trava, concorda, vai se diminuindo e entra numa espiral do silêncio. A pessoa vai ficando cada vez menor, vai se apequenando e se cala. Acaba concordando com quem está em volta. Uma prática muito comum em discussões, especialmente aquelas que despertam grandes paixões, como a política, por exemplo. A gente vive hoje um momento aí que qualquer coisinha que fala, o outro já vem querer nos pôr adjetivos, Então, muitas vezes estão repletas de uma falácia chamada ad hominem. Se ad hominem é uma palavra do latim, o que está junto ao homem, A falácia que ela desestabiliza emocionalmente o opositor. Também considerado um estratagema, por ser uma fala ardilosa, com a intenção de desestabilizar emocionalmente o opositor. A falácia ad hominem é um tipo de argumento falso. Ad hominem é fugir do assunto em questão, é atacar a pessoa que está falando, ao invés de atacar os argumentos. Então a pessoa usa essa falácia chamada ad hominem, ao invés de ela tentar combater não, tentar ali atacar os argumentos, Ela ataca a pessoa em si. Você é um isso, você é um aquilo. Mas a fala, os argumentos das pessoas, ela deixa de lado e ataca então a pessoa. Isso é chamado uma falácia ad hominem. Chega e fala, você é um hipócrita, você é um homofóbico, você é infantil. Ad hominem é derivada do latim, como eu falei, e significa contra a pessoa. Ad hominem
além de estar junto à pessoa, né, também tem o significado de contra a pessoa. Aconselho você a pesquisar sobre falácias, né, para que você possa identificá-las num debate, numa conversa, e assim possa se defender e desenvolver de forma mais segura seus argumentos. Todo argumento deve partir da razão, não de uma visão imaginária de mundo ou de um mundo esperado. Infelizmente, hoje há uma pobreza enorme nos discursos, né? Mesmo nas simples conversas, as pessoas não querem mais bater um papo. Hoje, pessoas querem dar palestra. Mesmo numa simples conversa de bar, muitos querem ensinar, ao invés de apenas conversar, e sentem obrigados a passar conhecimento ao outro, obrigados pelo seu ego, né? Na verdade, um discurso, um debate, aliás, palavra melhor aqui, um debate, ele não tem a intenção de quem vence o debate. Na verdade, a razão do debate é para ver quem tem a retórica melhor. Só que hoje mudou um pouco essa questão do debate, né? Hoje é para vencer. As pessoas não querem mais conversar, elas querem vencer a conversa. Tente ser honesto e falar também sobre sentimentos. Provavelmente haverá uma conexão bem melhor entre as pessoas que estão conversando. Não use 90% da conversa para a sua fala. Um palestrante chato você vai se tornar. Infelizmente, muitos não querem mais saber do certo, apenas querem defender sua opinião. Se agarram numa coisa chamada de viés de confirmação, ou seja, levam uma consideração apenas os pontos que provam ou comprovam sua opinião, descartando a possibilidade de analisar o contraditório. Dificilmente há uma real conversa. O que mais acontece são mini diálogos. Há pouca interação. Para uma maior interação, deve-se fazer perguntas, mostrar que você tem interesse naquilo que o outro está falando. Olhar nos olhos, não ficar apenas esperando uma pausa para falar algo que você quer defender. Esteja aberto para aprender, para ensinar, entre numa conversa com verdade. Olhe nos olhos para uma maior conexão, tenha mais empatia. Para você ter uma discussão saudável, deve estar bem baseado numa ideia central bem definida. Um ponto bem definido, esta ideia podemos chamar de tese. Você expõe a sua tese, o outro expõe a sua ideia contrária. Essa ideia contrária chamamos de antítese. Cada interlocutor faz sua exposição e sua conclusão de forma educada, madura. Esse fechamento podemos chamar de síntese-conclusão, ou um resumo. A síntese pode ser de comum acordo ao final do discurso, ou cada um chega à sua conclusão. Hoje vimos em muitos debates discussões desonestas, discussões não baseadas na ética, que resumidamente são as regras de boa convivência. A ética, né? Forma bem resumida da palavra ética. Regras de boa convivência. Por medo de cancelamento, muitos deixam seus valores e sua personalidade de lado e recorrem a uma figura de linguagem chamada eufemismo. Eufemismo é quando você tenta suavizar ou minimizar o efeito de uma palavra ou expressão. Por exemplo, ele é fofinho, mas você quer dizer ele é gordo. Ele é meio moreninho, mas você quer dizer ele é negro. Claro que você deve usar o bom senso e às vezes recorrer ao eufemismo, mas não o use por medo de ser cancelado pelo seu grupo. Seja sempre verdadeiro com suas posições.
Alguns deixam de lado a razão e a moral para vencerem o debate. Essas pessoas não querem conversar e sim vencer. A razão é o que é comum a todos, independente da opinião ou da visão ideológica de mundo. Exemplo, a grama é verde e pronto, a grama é verde. Todo discurso é preciso estar baseado na moral. Entende-se como um conjunto de valores, moral, que você define para seguir o seu caminho. Muitos discursos são proferidos baseados numa coisa chamada relativismo moral. Relativismo é quando o indivíduo deixa seus princípios morais de lado, joga na lata de lixo, em defesa de uma pessoa ou de uma causa. Ao pôr o relativismo no lugar de preceitos religiosos ou de ensinamentos dos seus pais, que servem como um freio para suas atitudes, a pessoa acaba agindo para agradar a um grupo específico de pessoas e não para agradar seu coração, sua consciência. A razão leva você à verdade e só a verdade lhe traz liberdade. Um exemplo de relativismo é quando um político comete um delito, você não julga o ato. Sua opinião ou o seu julgamento não estão ligados ao ato do político. A sua opinião, o seu julgamento é definido em quem é o político. Ele deve ser baseado, o seu discurso, no ato, independente de quem cometeu o delito ou crime. Então, o relativismo moral do indivíduo, a ausência de definições sobre valores universais, é a negação de que existe uma verdade para todos. Tudo se torna uma questão de ponto de vista e circunstâncias. Infelizmente, é notório que há uma triste pobreza no discurso de muitos professores, políticos, jornalistas, juristas. Muitos destes se baseiam em falas e exemplos esporádicos, falas que não levam em conta o contexto histórico, falas fora da razão, pautadas em um mundo idealizado, falas apaixonadas, defesa de pessoas e não de conceitos morais. Discursos que deixam a realidade em segundo plano. Discussões apaixonadas, essas falas permeadas em desonestidade que tentam persuadir o ouvinte com mentiras agarradas em palavras rebuscadas. Observe bem quem está falando e suas intenções. Leia um pouco sobre retórica dentro da filosofia grega e leia sobre técnicas de discurso. Lembre-se que em todo debate, conversa, você deve estar aberto para aprender e ensinar. A intenção maior deve ser o próprio crescimento pessoal. Entre com humildade, sabedoria, sem soberba. A soberba, o que é a soberba? A soberba ela vai ser então o primeiro passo para a sua queda. Entre com humildade, para ensinar, para aprender, entre leve, coração aberto, mente aberta. Não use falácias, pois você será um chato, desonesto. Seja você. Não deixe de falar algo porque pode ferir alguém. Claro, como eu falei, sempre use o bom senso. Mas tente ser gentil, aceitar os argumentos do outro como legítimos. Você concorda ou não? Aceite como legítimos. Seja a sua verdade, seja honesto na comunicação. Você pode errar, admita se não sabe sobre tal ponto, peça para o outro lhe explicar, caso ele saiba mais que você. Caso ele saiba mais que você, não tenha medo de errar, simplesmente seja honesto, natural, fale com o coração. Veja bem, toda pessoa tem credibilidade para falar, mesmo que ela tenha os piores argumentos, pois todo argumento deve ser aceito. Cabe a você, ao absorvê-los, ter a capacidade e organizar os seus próprios argumentos para derrubar os argumentos do seu oponente. Não com a intenção de vencer, mas de troca de informações, sempre com elegância e respeito. Seja leve e aberto e honesto. Ao conversar,
Seja a sua verdade.